Bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Chefe Salvadori. Estou aqui para mais uma live onde nós iremos desvendar mais uns truquezinhos para poder faturar mais trabalhando como personal chef. Então, vamos começar falando o seguinte. Você sabia que trabalhar como personal chef abre portas incríveis, não só para trabalhar com jantares a domicílio, ou na sua cozinha gourmet, ou na sua casa como delivery personalizado, como também pode investir na área de casamento intimistas, festa de aniversários na casa do aniversariante ou no seu próprio espaço gourmet, como também pode atender confrarias, seja de amigos em época de festividade, obviamente, eventos de amantes do vinho que desejam harmonizar com receitas do seu cardápio. Aí eu vou dar um exemplo de cada coisa que nós viemos conversar agora. Então é o seguinte, primeiro, o que é isso de investir em casamentos mais intimistas? Primeira coisa, tem gente que está com o casamento marcado já faz tempo. Eu, pessoalmente, inclusive, fui convidado para um casamento. Não fui, porque eu estou com um pouco de receio de sair de casa, porque realmente eu já não tenho mais idade para eu botar a minha vida em riscos. O que são casamentos intimistas? São pequenos casamentos, já que as pessoas que marcaram se casar estão doidas para casar de vez, estão doidas para se reunir. E aí fazem o quê? Pequenas festas, principalmente com família, né? Ou seja, poucas pessoas, todos os parentes, algum amigo realmente íntimo que entra no jogo do casamento. E se faz uma festa que, obviamente, é repleta de comida boa e tudo mais. E aí entra uma vantagem maravilhosa. Por que o personal chef entra no jogo? Primeiro, porque quando a festa é intimista, cara, nada melhor que se cortar fora aqueles buffet, aquelas coisas assim, aqueles bastantão, ao lugar de se servir comida empratada. Então, se oferece entrada, provavelmente umas 2 entradas, um prato principal, 1 ou 2 sobremesas, ou 2 pratos principais, opções, obviamente, para quem gosta de um tipo de comida, outro tipo de proteína, e assim por diante. Ou seja, existe hoje portas que se abrem incrivelmente grandes. Outro dia nós falamos sobre o seu espaço gourmet, ou seja, todo mundo que tem uma casa, normalmente tem um pátio, ou também sugerir de poder alugar um espaço pequeno, onde caiba 20, 30 pessoas no máximo, é onde você pode realmente abrigar um evento desse. Então, facilita muito a possibilidade hoje de se trabalhar em plena pandemia, em plena crise, porque nós estamos em plena crise de tudo, mas o que mais está afetando a todo mundo é a pandemia, inclusive restaurantes fechados. Aqui nós estamos, por exemplo, em Recife, nós estamos em lockdown, toque de recolher a partir das 8, ninguém pode sair de casa, lugares públicos fechados, praia, praças, tudo fechado. Restaurantes estão abrindo às 6 da tarde e fecham às 8 para tentar fazer algum faturamento, mas a coisa está realmente complicada. Então, realmente, o movimento público notório já caiu quase 75%, mas as pessoas querem comer. Obviamente, elas muitas vezes fazem o quê? Reúnem pessoas dentro da própria residência e recebem um chefe para cozinhar para elas. Eventualmente, se juntam meia dúzia de pessoas, vão até o seu espaço gourmet e vão aceitar jantar um jantar íntimo, uma confraternização entre amigos que não conseguem se encontrar nunca, justamente em virtude desse problema que nós estamos vivendo já há um ano e, pelo jeito, nós vamos viver por mais um ano. Então, realmente, se o personal chef, o profissional, fica ligado, sabe que realmente pode aproveitar algumas situações e realmente se sobressair frente a outras profissões que hoje estão em queda total, principalmente quem trabalha em restaurante hoje. Eu sei de restaurante que já demitiram novamente uma bordoada de gente e provavelmente não vão mais nem reabrir ou não vão nem recontratar porque estão forçando a barra no delivery, essa coisa toda. Uma outra coisa muito interessante que eu estava falando é atender confrarias. Existem confras, né? Principalmente em alguns momentos do ano, principalmente no final do ano, mas em outros eventos do ano, onde se reúne também uma pequena quantidade de pessoas e querem degustar, muitas vezes, petiscos, entradas, coisas diferentes, coisas fáceis de se preparar, mas que ninguém sabe cozinhar. E, principalmente, ninguém está afim de cozinhar para receber amigos ou coisa do gênero na própria casa ou no seu espaço, uma coisa do gênero. Então, o que acontece? Essas confras são uma ótima mina de ouro para quem trabalha com gastronomia, principalmente como personal chef, mas também muito com delivery personalizado. A pessoa encomenda com antecedência, você vai lá,
monta tudo, deixa tudo bonito, lindo, maravilhoso. Deixa tudo preparado. Vai vir as costas e vai embora. Cachê bom, lucro bom, trabalho pequeno, quantidade de horas de trabalho muito baixa e, com certeza, um retorno garantido. E aí vem um item interessantíssimo, que se chama confrarias de vinhos. Existem muitas confrarias de vinho no Brasil. Muitas, muitas, muitas. E, normalmente, elas gostam de harmonizar com um cardápio que normalmente se escolhe junto, inclusive, com o próprio personal chef. Ou o personal chef tem um conhecimento de harmonização de vinho, ou normalmente acontece dos confrades ou representantes dos confrades decidir escolher um dos pratos, uma entrada, algo que, sabendo quais são os vinhos que serão abertos, poderão combinar perfeitamente e valorizar ao máximo a estrela da noite, que é o vinho. Então você se transforma na segunda estrela, porque você vai preparar algo especial. Normalmente você tem um cardápio que tem uma abrangência muito interessante para poder justamente fazer esse tipo de approach junto com os confrades das confrarias de vinhos e servir algo realmente interessante. Isso garanto a vocês, uma porta que se abre incrível. Como é que você vai acessar a isso? Se você não é conhecido das confrarias, você vai atrás delas. Nas redes sociais hoje tem a possibilidade de se encontrar realmente várias confrarias, contatar eles, você encaminha um cardápio, você diga assim, olha, eu sou um personal chef, eu fiz o curso com o chefe Salvadori, olhe o naipe do nosso curso, olhe o naipe do meu cardápio, olhe a qualidade de produto que eu ofereço, olhe qual é o tipo de approach que você pode ter comigo. E ainda mais, no curso que eu fiz, eu tenho módulos de harmonização que me prepararam muito bem sobre como se trabalhar comida versus vinho. Então, isso realmente é mais uma porta que se abre para vocês, onde você apresenta o seu trabalho e, com certeza, isso não vai passar despercebido. Por quê? Porque você já tem o seu portfólio. O que é o portfólio? É o seu feed do Instagram, com todas as fotos dos pratos que você está apresentando como cardápio. Você também tem o seu Facebook, então você tem a sua página do Facebook profissional, da mesma forma que o seu Instagram é o Instagram profissional, onde você apresenta tudo que você produz, prepara e serve. Então, com isso, você realmente tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho e fazer com que ele seja apreciado. Então, cabe a você sempre fazer um ótimo trabalho de apresentação a nível fotográfico, com uma boa explicação sobre o que é aquele prato, qual é o tipo de tendência do prato que você apresenta, para, obviamente, a pessoa que está observando as suas fotos saber exatamente o que é o quê. Né? Então, se você trabalha com culinária mediterrânea, obviamente você vai apresentar pratos onde vai explicar quais são os ingredientes, qual é a tendência do sabor, qual é a leveza, o frescor do prato. E aí, obviamente, isso abre umas portas muito grandes, muito grandes. Ou seja, mais um item que você vai adotar para poder ampliar o seu leque de abrangência com seus clientes. Agora, justamente, nós estamos falando da palavra cardápio. Cardápio já é sinônimo de conhecimento necessário para poder aprender a elaborar ele com inteligência e profissionalismo. Porque quando você apresenta o cardápio, você tem que apresentar um cardápio inteligente. Um cardápio feito com critério. Um cardápio feito com cruzamento de ingredientes, com abrangência grande, ou seja, que obviamente abranja a região onde você está atuando. Se você está numa região onde se trabalha com muita carne, tente marcar o seu ponto vendendo coisas que talvez as pessoas que gostam de apreciar comida boa não tenham muito acesso. Pode ser o lado marinho, o lado de crustáceos, o lado de peixes, coisa do tipo. Agora, não vou me aprofundar demais sobre cardápio, inclusive porque tem live no meu canal do YouTube que explica muito, muito, muito bem como se prepara um cardápio e como se precifica ele. Mas eu explicarei para você que se você não se especializar de verdade como personal chef, será praticamente impossível você alcançar esse nível de clientela com facilidade. Por quê? Porque essa clientela é muito exigente quanto a conhecimento, quanto a preparo
e quanto a leque de opções por parte de profissionais da área. Quer dizer o que é isso? Quando tem alguém que quer lhe contratar para fazer um jantar, ou, digamos assim, para preparar um casamento intimista, obviamente a pessoa que está conversando com você entende de comida. Ela já sabe o que ela quer, ela já sabe como ela quer que a coisa funcione, ela tem prazer de fazer com que a coisa aconteça. Então, ela sabe o que lhe pedir, ela sabe qual é o approach que tem com você. Então, você tem que ter um conhecimento de verdade para isso. Você tem que saber realmente o que você oferece, você saber a origem do produto, como manipula, como você prepara, o porquê de uma coisa, normalmente até como isso pode harmonizar com algum tipo de bebida que será escolhida para ser servido no casamento, e assim por diante. Ou seja, se você tem conhecimento, você com certeza tem abrangência maior do que isso. Agora, se você tem esse conhecimento e você conversa com confrades, com confrarias de vinho, você com certeza tem mais ainda a possibilidade de desenvolver o seu trabalho com facilidade. Por quê? Justamente pelo fato de conseguir harmonizar algo com uma certa facilidade, aonde você cativa o seu cliente. Você mostra, diz assim, com autoridade você fala, ó, esse vinho casa perfeitamente com esse tipo de comida. Eu, cara, mas esse vinho é tinto, sim, mas a minha comida, mesmo sendo de mar, casa com um ótimo Pinot Noir. Ou seja, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque você já mostra autoridade na conversa. O seu cliente já pode ficar tranquilo, achando que realmente está conversando com alguém que sabe do assunto. Então é importantíssimo que realmente você se profissionalize. Se profissionalizar significa não só cozinhar, saber fazer técnica de cocção, técnica de corte, mas saber também cozinhar para várias pessoas, servir a comida em perfeitas condições de temperatura, com o ponto correto, com uma apresentação maravilhosa, todos eles iguais. E se você vai ter um ajudante, esse seu ajudante tem que caminhar exatamente ao seu lado, perfeitamente, assim, compreendendo exatamente o que você exige e o que ele tem que fazer. Isso é importantíssimo. Isso é realmente importantíssimo. Então, realmente, você precisa conhecer realmente as técnicas e, principalmente, variações de receitas. Porque não adianta você chegar com um leque de 10 receitas. E aí? Aí o cara diz assim, mas me dê mais opções. Aí você vai dar mais 6. Aí o cara diz, não, eu quero opções. Então você tem que apresentar no mínimo umas 30 opções, 25 opções, entre entradas, pratos principais, acompanhamentos, saladas, sobremesas. Ou seja, precisa ter uma noção maior do que você vai apresentar. Então você tem que ter um conhecimento amplo para saber o que você vai fazer e como você vai conduzir a coisa. Então, quando você finalmente alcança esse tipo de clientela, além de poder ter, pense, você consegue alcançar esse nível de clientela, consegue elaborar esse tipo de serviço, você consegue conduzir a coisa da forma correta. Então, automaticamente, além de você ter uma vida melhor, porque você não vai trabalhar exaustivamente. Se você é um profissional da área, você já não trabalha mais exaustivamente dentro de uma cozinha. Se você é um amante da cozinha e uma pessoa que trabalhava e que, infelizmente, por causa da pandemia, você foi demitido ou você está trabalhando meio turno, uma coisa do gênero, você está podendo alcançar a possibilidade de finalmente ter uma vida melhor, ao contato com a sua família, com horário mais ou menos, com assim a possibilidade de, caso um profissional da área da gastronomia, não trabalhar todos os finais de semana, principalmente trabalhar exaustivamente e ganhar uma miséria. Ou seja, ele se abre porta muito grande, muito grande. Agora, isso, obviamente, tendo aprendido a dominar as mais variadas técnicas de manipulação, de corte, cocção e empratamento,
já que assim você terá a possibilidade de ampliar realmente o seu leque de abrangência a nível de eventos, a nível de clientela e principalmente você irá gerenciar a nível culinário assim a sua capacidade ao ponto de você saber que com um tipo de clientela, você pode oferecer um tipo de produto mais acessível. Com outro tipo de clientela, você vai poder oferecer um produto mais sofisticado, que inclusive lhe dará mais rentabilidade e que, com certeza, as pessoas que estão lhe contratando ficarão altamente satisfeitas com isso. Vocês têm que pensar o seguinte: quando você trabalha em um estabelecimento comercial, você ganha aquele seu salário fixo, que é normalmente o salário da categoria, principalmente quando você trabalha no ramo da gastronomia. Infelizmente é isso, porque eu sei muito bem como funciona. Trabalhei a vida inteira com funcionários e, infelizmente, nunca pude pagar o que eles mereciam. Porque, infelizmente, o Brasil te come metade do que tu ganha com imposto e o resto é um risco constante que você corre em função de possível falta de luz, impossível perda de alimento, fora os custos variáveis, que sempre falo, que um ar-condicionado estraga, uma geladeira estraga, a mesa quebra, o balcão entorta, e assim vai. Ou seja, isso realmente é um problema que você consegue contornar se profissionalizando e conseguindo trabalhar de uma forma diferente, alcançando uma clientela muito mais sofisticada e onde você é a estrela do seu negócio. Você alcança um nível de competência e de reconhecimento extremamente alto. Afinal, quem não quer ser um personal chef reconhecido? Não quer ser uma pessoa que seja vista e seja reconhecida pelo próprio trabalho competente. Tem muitos cozinheiros que trabalham muito, muito bem, e que se profissionalizam, se transformam realmente em uns profissionais incríveis, mas que estão presos dentro de uma cozinha, trabalhando para um chefe de cozinha, e simplesmente ficam na sombra dele para o resto da vida. E só vão conseguir se sobressair o dia que saírem dessa rotina e desse marasma que é essa vida que ele leva. E para a pessoa que gosta de cozinhar em casa, que sempre é a escolhida para preparar os almoços de família. É a pessoa sempre escolhida quando tem reuniões de amigos. Então vai cozinhar para nós, que você sabe cozinhar, a gente adora a sua comida. E você nunca entendeu como poderia deslanchar no mercado de trabalho fazendo uma coisa que você adora, que é cozinhar, e ainda ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, trabalhando como personal chef, lhe se abrem portas ilimitadas para você realmente poder faturar e saber como conduzir a sua vida de uma forma muito mais tranquila. E ainda, você trabalhando em loco, ou seja, na residência da pessoa, ou você trabalhando no seu espaço gourmet, ou seja, naquele espaço que você criou intimista para poder receber as pessoas, ou trabalhando como delivery personalizado, onde você recebe a encomenda e encaminha pratos prontos ao domicílio na hora marcada do dia marcado. Pense que vida tranquila que você pode conduzir. Infinitamente melhor do que trabalhar 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, com 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, exausta ou exausto, sem poder ficar com a família, sem curtir o marido, sem curtir o filho, sem curtir a mulher, sem curtir ninguém, amigos, nem nada, e ficando escravo do trabalho. Simplesmente ficando escravo do trabalho. É um pouco complicado isso. E hoje em dia, graças a Deus, esse trabalho está cada vez mais valorizado e cada vez mais procurado. E por incrível que se pareça, ainda tem muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, é bem interessante pensar sobre isso. Muito interessante pensar sobre isso. E assim, veja bem uma coisa. Quando você começa a criar um leque de clientela e acostumar essa clientela a adquirir o seu produto,
Quando você menos espera, vai chover dinheiro no seu bolso. Mas vai chover mesmo. Porque imagine, você ganha 1.200, R$ 1.300 por mês. Aí, de um momento para o outro, você está faturando 1.500, R$ 2.000 por semana. Ou seja, você está mais que quadruplicando o seu salário. E sem trabalhar, feito doido, feito condenado, 8, 10 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana. Ou aquelas famigeradas 220 horas por mês. Então, é muito importante isso. Então, quando você consegue entrar no mercado, alcançar a clientela, você vai realmente fixar o seu nome. Isso é muito importante. Isso é de vital importância para você realmente poder ganhar dinheiro. Então, é muito importante você usar a rede social corretamente, saber divulgar corretamente o seu produto, começar a se oferecer no mercado de uma forma coerente e que depois esperar para recolher a semente que você está plantando. Isso é importantíssimo. Agora, tem que pensar o seguinte: um dos motivos pela qual poucas pessoas conseguem alcançar esse tipo de eventos é justamente o despreparo e o desconhecimento relacionado à harmonização de vinho, em primeiro lugar, quanto à incapacidade de apresentar um cardápio compatíveis com as variedades de clientes que um evento, tal como um casamento, ou um aniversário, uma confraternização, comporta. Por quê? Porque você realmente precisa ter um leque maior de abrangência com as suas comidas. É impressionante, mas funciona realmente. Por quê? Porque se você aprende o passo a passo, foca naquilo que você aprendeu, treina naquilo, se especializa naquilo, depois você domina com uma facilidade e uma tranquilidade incríveis, realmente incríveis. Então, isso lhe permite realmente de se transformar numa autoridade nisso. Por quê? Porque as pessoas vão dizer assim, pô, o cara realmente domina a coisa. O cara entende. O cara sabe o que está fazendo. E eu quero também para mim. E a coisa é aquela famosa bola de neve. Ela é desse tamanho hoje e vira desse tamanho amanhã. Aí depois vira um balão que não cabe na tela. Assim realmente vocês conseguem conduzir a coisa de uma forma correta. Então, pense. Técnicas. Técnicas e técnicas. Técnica de cocção, técnica de armazenamento, de manipulação, de corte, de montagem, de empratamento. Tudo isso tem técnicas bem definidas. Não adianta, porque, por exemplo, uma coisa, não existe pior coisa do que um personal chef autodidata. Imagine um personal chef autodidata que se apresenta como um conhecedor da culinária mediterrânea e apresenta receitas garimpadas na internet, aqui e ali, e que todo mundo já tentou normalmente produzir e apresentar. Ou seja, o cara chega e simplesmente pensa o seguinte: ah, eu garimpei isso, garimpei aquilo, eu já conheço isso, já conheço aquilo, conheço umas técnicas, conheço outra, vou botar a cara no mercado. Galera, normalmente a cara no mercado é para tomar tapa na cara. Por quê? Porque quando você chega na conversa com algum cliente que entende, ou você chega na conversa com um cliente que quer fazer um jantar de porte maior, você começa a conversar, você começa a ficar limitado. Igual eu falei antes para vocês. Quando você tem que apresentar um cardápio, você tem que ter um leque de pratos compatível com o que você faz. Por que é isso? Porque não adianta você oferecer 2 entradas, 3 pratos principais, que seja 2 risoto, 2 massas, mais 2 carnes, 2 peixes, 2 sobremesas. Isso não é cardápio. Isso é um cardápio enxuto de início de trabalho. Mas quando você já está em um nível um pouquinho maior e está abrangendo eventos desse porte, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter capacidade para conduzir a coisa corretamente. E o autodidata, infelizmente, não consegue.
Vocês já viram autodidata cozinhar? Eu já vi. Eu vivi a vida inteira de pessoas autodidatas que entraram dentro da minha cozinha porque não estudaram, porque não tinha nível superior para estudar, porque não tinha dinheiro para estudar, porque tinha que trabalhar para trazer comida para casa. E chegaram assim, se desenrolando. E que depois de anos trabalhando do meu lado, se aprimoraram as técnicas, apresentaram um conhecimento realmente maior, souberam crescer profissionalmente, e muitos deles, ao longo do tempo, depois se profissionalizaram. Tem uns que trabalham como personal chef, tem outros que hoje são chefe de cozinha de restaurantes, e assim por diante. A coisa funciona dessa forma. Se você se profissionaliza, você consegue subir na vida. Se você não se profissionaliza, principalmente no ramo da gastronomia, você vai continuar lá naquele mesmo marasmo. Agora, existem duas, três, quatro tipos de opções para você se profissionalizar. Você pode entrar numa cozinha de um restaurante e trabalhar anos junto com o seu chefe e até realmente obter uns resultados consideráveis de conhecimento e de desenvolvimento de técnica dentro da cozinha. Ou você pode também se inscrever num curso de faculdade presencial ou até online, mas é uma faculdade que vai levar no mínimo 2 anos e meio, que vai assim assaltar a sua carteira, ou seja, você vai gastar uma grana preta para você frequentar esse curso, porque por barato que seja a mensalidade, se cada mês tem 12 meses, se cada ano tem 12 meses, você vai estudar no mínimo 30 meses. Então a mensalidade que é barata se transforma numa bola de neve gigantesca, vira uma bomba de dinheiro. Ou tem os cursos online. Agora, dentro do mundo dos cursos online, tem aqueles cursinhos, que são os cursos de poucas aulas, com algumas receitas, que tem receitas interessantes, mas que não lhe ensinam as técnicas, não lhe ensinam a base, o alicerce para você se profissionalizar. Não. Você simplesmente aumenta o seu conhecimento, mas conhecimento a nível de pratos. Aprendeu 12, 14 receitas, massa. Mas ficou naquilo. E aí existem cursos, que são aqueles cursos que você frequenta, que duram 3 meses, 2 meses, 4 meses, onde você realmente recebe muitos, inúmeros módulos, e cada módulo dele é bem definido. Ou seja, você aprende a reconhecer o produto, a proteína, ou vegetal, ou a folhagem. Você aprende a manipular aquilo. Depois você aprende a higienizar, você aprende a conservar. E assim por diante, até aprender a cozinhar, empratar e servir. Para depois você aprender a se profissionalizar como personal chef, trabalhando com delivery personalizado ou indo em loco na residência das pessoas. Então, isso é o que é correto fazer. Então, quando eu digo que hoje em dia existem cursos com uma base extremamente sólida que lhe ensinam para cozinhar profissionalmente e que principalmente lhe oferecem tudo o que você precisa para você ser um verdadeiro personal chef. E ainda mais, digo, cozinhar receitas incríveis que você cozinha num espaço de 15 a 20 minutos, viu? Não estamos falando de elaborações de prato que demora 2 horas e meia ou preparos que era do dia anterior, coisa assim. Não. Receitas incríveis, com um frescor fantástico. Você, esses cursos de propicião, por exemplo, você saber apresentar os pratos com finalizações dignas de um restaurante de altíssimo padrão. O curso lhe oferece agilidade no preparo de várias receitas ao mesmo tempo. Ou seja, você aprende a preparar várias coisas na sequência correta, sem em momento algum atrapalhar o jantar. Isso você só consegue aprender porque ou há muita prática, ou senão você aprende isso com alguém que lhe ensina o passo a passo. E ainda lhe dá, por exemplo, lhe oferece a possibilidade de você criar menus fechados. Esses menus fechados vocês apresentam para esses eventos intimistas, mas de maior porte, tais como casamentos, ou confraternizações, ou coisa do gênero. Da mesma forma que esse curso lhe ajuda não, lhe ensina a se lidar
com todas as técnicas de cocção, para você poder oferecer, obviamente, uma variedade incrível de tudo que vai da entrada, salada, pratos principais, que vão massas, risoto, carne, peixe, aves, crustáceos e assim vai, acompanhamentos, e ainda você se lida com sobremesas. Para finalmente você ainda aprender a harmonizar e lidar com vinhos de inúmeras qualidades, uvas, blends e rótulos. Ou seja, tem coisa melhor. Vale a pena mesmo. Então, aproveitem, realmente é muito importante. Fique ligado com tudo que eu falei para vocês, principalmente vocês todos que estão querendo entrar no mundo da gastronomia e aprender e se transformar em um personal chef de gabarito e de verdade. E virar uma autoridade no assunto da gastronomia mediterrânea.